Olá, olá, violinistas! Como vocês estão? O estudo está na agenda? Espero que sim. Hoje é a terceira live da série de lives em comemoração ao meu aniversário. E o assunto de hoje é como criar uma mentalidade de solista. Então, como ter uma mentalidade de sucesso? E para você que está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, curtir e comentar quais conteúdos você quer ver por aqui. Na verdade, vamos primeiro decidir e falar um pouquinho sobre o que é ter uma mentalidade de solista. Você tem ideia? Então, para começar, um solista, ele tem sucesso tocando em público, ele se sente calmo tocando em público. Ele também gosta de desafios e sabe como lidar com eles. Além disso, ele não tem medo de errar e usa o erro como um suporte, como algo que vai impulsioná-lo a evoluir ainda mais. Ele sabe o poder dos pequenos passos e sabe que a evolução ela está atrelada ao tempo. Então, são pequenos passos todos os dias. E ele é motivado e sabe o que vai levá-lo ao sucesso. Boa tarde, Mari, tudo bem? Então, vamos passar, agora que você já sabe o que é a mentalidade de solista, vamos pensar um pouquinho sobre quais são as qualidades que um solista tem. Então, para começar, ele é resiliente, tem pensamento crítico, ele consegue separar o emocional da técnica, porque muitas vezes, quando tu não tem uma mentalidade de solista, tu acaba se levando pela emoção, ao invés do lado racional. Esse lado racional que vai te ajudar a evoluir ainda mais. Ele sabe como estudar, ele é humilde. A humildade é uma parte muito importante de quem tem uma mentalidade de solista, porque os melhores violinistas que eu conheci eram os mais humildes. E aqueles que estavam mais em development, estavam assim evoluindo, normalmente eram os que tinham o nariz mais empinado, mas os grandes mesmo, não, são todos humildes. Inclusive, vou contar a história de quando eu fui para o meu primeiro festival de música. E eu estava lá, nervosa, enfim, foi o meu primeiro assim, avançado, sabe? Eu tinha 15 anos e eu não sabia que teria uma audição logo no primeiro dia de aulas. Então não foi aula, a gente teve uma audição. E eu nunca tinha tocado numa audição em frente de tantos violinistas. Eu estava muito nervosa. E veio uma violinista bem mais avançada que eu e ela me falou uma coisa que ficou marcada para sempre dentro de mim. Ela me disse que todos os violinistas que estavam tocando ali já passaram pelo meu nível. Todos eles já sentiram o que eu estava sentindo, porque todo mundo já teve uma primeira vez. Eu acho que uma grande diferença é que o solista, ele vai se lembrar disso. Quem realmente é muito avançado, ele tem essa humildade. Mas quem está ali no meio do caminho, muitas vezes, tem toda essa ambição e se esquece de uma das partes mais importantes, que é ajudar o outro, que também é uma das características de quem tem mentalidade de solista. Além disso, eles têm prioridades bem definidas, se preparam muito bem, não tem medo de músicas difíceis, se arrisca e leva o violino de forma leve. Então, todas essas são características e qualidades de violinistas que têm essa mentalidade de solista. E vamos lá, tu não precisa ser um solista para ter essa mentalidade. É muito importante reforçar isso. Então, imagina, tu tá ali na construção da tua técnica, no teu dia a dia, melhorando, evoluindo. E durante esse período
se tu já tem essa mentalidade de solista, tu vai conseguir avançar muito mais rápido. Então, essa mentalidade de solista não é somente para quem já chegou lá. Na verdade, muitas vezes é o que te leva a chegar lá. Faz sentido? Só que hoje eu não vou conseguir ensinar todos esses pontos para vocês, porque senão a gente ficaria durante 4 ou 5 horas aqui, né? E ainda mais, esses pontos vão ser ensinados, vão virar desafios no desafio de 21 dias para você destravar no violino. Só que eu já quero trazer algumas soluções para você. Para quando tu tomar a decisão de entrar no desafio, tu já saber que o método funciona. Já saber que tu vai evoluir, porque tu já evoluiu com talvez 5% do que vai ter no desafio, que é o que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, assim, você vai se sentir mais confiante e vai saber uma coisa que é muito importante, que tu não precisa esperar para evoluir. Não precisa esperar o ano virar, não precisa esperar até o teu aniversário. Eu vou lançar o desafio no dia do meu aniversário, tá? Mas eu quero que esse também seja um lembrete para você saber que você não precisa esperar até a virada do ano para começar a evoluir. Inclusive, se você entrar no desafio no dia 29, no dia 21 de dezembro, antes do Natal, você já vai ter tido uma das maiores evoluções da sua vida e vai destravar no violino. Então, para todos que decidirem entrar, vocês irão se reconectar com a música. Então, sabe aquele sentimento de prazer com o violino? Vocês vão voltar a sentir isso ou aumentar esse sentimento. Vão desenvolver melhor os hábitos. Então, para quem não está conseguindo estudar todos os dias ou não tem um estudo produtivo, vão ter desafios relacionados a isso, a organizar os teus hábitos, a colocar o estudo na agenda e aprender a estudar de forma eficiente. Também você vai melhorar a sua técnica, porque terão desafios técnicos. Eu não posso só trazer a parte da mentalidade, do estudo, criação de hábitos, sem a técnica, porque a técnica também é essencial. E você vai superar os seus obstáculos, se sentindo pronto para os próximos desafios que virão na sua vida. Mas, com isso tudo dito, vamos lá, vamos falar sobre as estratégias que eu resolvi trazer hoje. Então, a primeira estratégia que um solista usa, que quem tem a mentalidade de solista usa no seu dia a dia, é ter um pensamento crítico. Então, ele trata o violino e a sua performance de um modo crítico. E esse pensamento crítico, ele não significa que vai ser negativo. Ele também pode ser positivo, porque o solista, ele sabe das suas habilidades. E ele também vê as dificuldades como uma forma de evoluir. Porque se tu não tem dificuldades, por que tu quer? Tu não tem o que fazer. Então, a dificuldade, ela é vista como algo que vai te impulsionar ao sucesso. Então, eu vou trazer uma situação para vocês verem como vocês podem aplicar esse pensamento crítico. Então, vamos lá. Se imagine num ensaio geral para uma apresentação, tá? Vai tocar músicas algumas novas, já vai ter algum pequeno público, o ensaio geral vai ser gravado, tá? Então, tu vai se gravar tocando. E depois desse ensaio geral, tu já tá com alguns pensamentos assim, um pouco negativos, pensando, ai meu Deus, eu não estou pronto. Tem problemas. Só que tu vai ter 3 opções ao avaliar o vídeo, tá? A primeira opção é culpar tudo menos você. Então, tu vai culpar o clima, meu Deus, estava muito úmido. Vai criticar, vai culpar a qualidade do arco, as cordas do teu violino, que as cordas estão muito altas,
vai culpar o inseto que estava ali circulando, qualquer coisa, vai culpar tudo menos você. Então, ao invés de se responsabilizar, você vai culpar as outras coisas. Essa é a primeira opção. A segunda opção é listar todas as dificuldades e começar a se culpar, pensando que tu é uma pessoa ruim, que tu não serve para isso, que tu não vai dar conta. Então percebe que essas duas opções são negativas. A primeira é culpar tudo e não se responsabilizar por nada. A segunda é só se culpar e só se machucar, só jogar pensamento negativo, e nenhuma dessas é boa. A opção 3, que é a opção de quem realmente evolui, é a opção de quem consegue atingir os maiores resultados, é primeiro, tu teve o teu ensaio geral, tu vai chegar em casa e tu vai descansar, porque tu merece descansar. Depois de descansar, tu vai pegar o vídeo e vai avaliar esse vídeo. Só que ao invés de culpar o mundo pelos erros ou se torturar pelos erros, o que tu vai fazer é tomar responsabilidade por eles e fazer uma análise fria de como tu tocou. Quais foram as coisas boas? É importante olhar para as coisas boas, porque muitas vezes tu termina de tocar e só pensa no que está ruim. Isso também não é bom. Então, primeiro, comemora o que foi bom, comemora o que levou meses para trabalhar, meses para conseguir tocar bem e tu conquistou isso. Depois de comemorar e de ver o que foi bom, tu vai ver o que não estava tão bom, o que estava ruim, quais foram os erros. Mas ao invés de começar a se torturar ou culpar o mundo por isso, tu vai tomar responsabilidade e tu vai criar soluções. Pode escrever, criar soluções para cada um desses erros. Quando tu tem essa atitude de criar soluções, o que tu pode resolver até amanhã? Tu também não pode criar soluções irrealistas, que são impossíveis de se resolver, tá? Então, tu vai criar soluções realistas para os problemas. Tu pode criar uma lista dessas soluções e começar a trabalhar nelas. E sendo muito específico. Então, vocês percebem que o pensamento crítico, ele não é uma coisa vaga, ela é muito específica. E você pode usar em todas as áreas, em todos os contextos relacionados ao violino. Eu só trouxe uma situação. Durante o estudo, durante uma aula, durante uma masterclass. Então, a partir do momento que tu tem esse pensamento crítico, mas produtivo, tu vai conseguir evoluir muito mais rápido. E tu vai ter as ferramentas para que essa evolução aconteça. Lembrando, a mentalidade de solista não vai chegar até ti só quando tu for um solista, quando tu for muito, muito, muito bom. Não, para tu chegar a esse nível, tu já precisa ter essa mentalidade. Essa mentalidade que vai te impulsionar até lá. O segundo ponto que eu vou trazer para vocês hoje é não ter medo de músicas difíceis, pois tu sabe abordá-las e sabe o que te impede de evoluir e o que te ajuda, tá? Então, sabe exatamente o que pensar na passagem rápida, sabe quais são os gatilhos que interrompem a tua evolução e que te fazem errar. Existem gatilhos muito específicos de pensamento que vão te levar ao erro. A partir do momento que tu sabe quais são eles, tu já vai conseguir achar a solução. Se tu não sabe quais são esses gatilhos, tu vai viver na ignorância e pensando que tu não consegue evoluir por algo maior, sabe? Não. Isso está muito alcançável. Tu só precisa saber quais são esses gatilhos. Tu se prepara e tem a técnica para tocar todas as novas músicas que tu escolhe.
Então, ao invés de escolher músicas e aprender a técnica da música, não. Primeiro tu vai estudar estudos e tu já vai saber essa técnica para então estudar música. Se não, me digam se isso já aconteceu com vocês. Tem muito violinista que se traumatiza por músicas, pois não tinha uma técnica. Então tu está traumatizado de uma música porque tu ficou quase um ano inteiro estudando ela e tu já começa a ficar com raiva. E na verdade tu só fica um ano estudando uma música porque tu não tem a técnica para tocá-la. Porque tu fica estudando a técnica na música. E o segundo ponto é sobre não ter medo de músicas difíceis, pois tu sabe como abordá-las. Tu sabe exatamente o que pensar para conseguir vencer músicas difíceis e dificuldades de forma geral. Então, voltando ao assunto de antes, o nosso cérebro, ele é primitivo. Ou seja, ele não vê a diferença entre o medo de uma música e o medo de uma cobra ou de uma coisa real. Porque o nosso cérebro, ele não evoluiu tão rápido quanto a sociedade. E a gente precisa olhar isso, porque isso vai afetar muito a tua performance. Pois quando tu pensa que isso é só uma coisa do acaso e pensa que tu só vai resolver isso com a técnica, tu vai demorar muito mais tempo para evoluir. Mas quando tu realiza que esse é um processo mental, isso está totalmente conectado à mentalidade, as coisas começam a resolver, tá? Então, quando tu começa a aprender a lidar com o medo, tu racionaliza ele e sabe exatamente o que fazer para lidar com ele, tu vai começar a desbloquear a tua técnica, vai desbloquear a tua evolução. E para essa parte, eu vou trazer o exemplo da mudança de posição. Pensa aqui, tu precisa fazer uma mudança de posição grande e tu sempre fica nervoso com essa evolução, com essa mudança de posição. Ao ficar nervoso com a mudança de posição, o teu corpo automaticamente tensiona. Então, quando o corpo tensiona, tu vai fazer exatamente o oposto do que tu precisa para fazer uma boa mudança de posição. Porque para fazer uma boa mudança de posição, tu tem que relaxar aqui esses 3 pontos, dedão, base do indicador e a ponta do dedo para fazer essa mudança de posição. Se tu começar a apertar o violino, a mudança de posição nunca vai sair afinada. Então você percebe que o nosso processo mental relacionado ao medo vai bloquear a sua evolução? Mas a partir do momento que tu racionaliza isso e tu sabe como isso funciona, tu vai buscar estratégias. Então, uma estratégia muito importante é confiar na sua técnica, é confiar no estudo. E mesmo com medo de desafinar, relaxar e confiar. A sensação de controle, ela vai te fazer tensionar, porque o controle traz tensão, traz ansiedade para conseguir controlar as coisas. Mas, por outro lado, a sensação, o pensamento de confiança, porque tu estudou, porque tu sabe de todo o trabalho por trás da mudança de posição, por trás da música, por trás da técnica. Quando tu sabe todo o trabalho que tu teve, tu pode confiar. E mesmo com medo, tu vai relaxar tua mão e tu vai fazer essa mudança de posição com qualidade, pois você está confiando no seu estudo, na sua técnica. O controle traz tensão. A tensão está relacionada ao medo. E aí tu vai errar cada vez mais e aí vai vir esse ciclo vicioso. Então, o que tu escolhe? Continuar pensando que é só a técnica que vai te fazer evoluir?
ou começar também a trabalhar essa parte da mentalidade, que é muito pouco falada para violinistas iniciantes e intermediários, mas é uma das coisas mais faladas quando tu chega no nível muito avançado. Porque, na verdade, o que te impede de evoluir não vai ser mais a postura. Vai começar a ser a tua cabeça, os teus medos e o que te faz tensionar ao tocar. Não adianta eu te falar só para relaxar na hora da mudança de posição. Pois quando tu for fazer essa mudança de posição, tu vai tensionar de qualquer jeito, porque tu vai estar com medo, tu não vai conseguir controlar. Então, substitui a palavra controle por confiança. E a partir de então, tu vai conseguir ter uma evolução mais fluida, fazer melhores mudanças de posição, conseguir tocar passagens rápidas com maior facilidade. Tudo isso vem da mentalidade. Na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, nós teremos a 4ª live desse ciclo de 6 lives até o meu aniversário. Então, a próxima live vai ser sobre estratégias de estudo para incorporar o estudo na agenda, o violino na agenda. E eu também vou trazer 5 técnicas essenciais para você destravar no violino. Então, vou dar um plus, um bônus durante a live da semana que vem, terça-feira, tá bom? Todos tenham um ótimo estudo, um ótimo final de semana. Aproveitem também, estuda para conseguir depois aproveitar. 5 minutos de estudo, 10 minutos de estudo, 30 minutos de estudo já são mais que o suficientes. Porque quando tu consegue fazer um pouquinho, mas com qualidade, vale muito mais que fazer muito tocando qualquer coisa. Porque tocar e estudar são coisas diferentes. E ao tocar, você vai reforçar os seus erros. Então, quando tu for estudar, faça isso com consciência. Use as estratégias que você está aprendendo nessa sequência de live. Se você não assistiu as outras, pode voltar, porque todas estão no meu Instagram ou no meu YouTube, canal do YouTube Marina Violinista. Tchau, tchau! E até terça-feira, às 8 horas da noite. Tenham um ótimo sábado. E para você que está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, curtir e comentar quais conteúdos você quer ver por aqui.